Quero chamar a nossa Thaís Travessoli. Nós vamos falar da morte da Isabel Cristina, de 26 anos. A mãe de duas crianças que foi encontrada morta na cama do casal. O suspeito é o marido dela, que avisou o pai, que já fez contato com um advogado, que avisou a polícia. Mas, Thaís Travessoli, parece que a delegacia de Paranaguá está com um horário diferenciado para fazer atendimento. O suspeito teria ido com o advogado para se apresentar, ele que é suspeito de feminicídio, e a delegacia não atendeu. Que história é essa, Thaís Travessoli? Bom dia para você. Oi, Gerson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Eu tenho certeza que a pergunta sobre a prisão desse homem, do Giovanni, não é só a pergunta dos familiares da Isabel, mas é a pergunta também de quem está assistindo o Balanço Geral. Por que esse homem ainda está solto? Como que alguém mata uma pessoa dessa forma que ele matou, ainda com socos? Ele espancou a própria mulher até a morte e ainda está solto. Nós temos a seguinte informação, Jason. Primeiro, que ontem o advogado dele conversou com a equipe do Balanço Geral, disse que apresentaria o Giovanni ontem, mas agora nós temos a informação que deve apresentar hoje e tem sim uma informação relacionada à Polícia Civil do Paraná, Jason, que ele fez contato, o advogado do Giovanni fez contato com a delegacia para apresentar o cliente dele, só que o delegado que está na chefia do litoral do Paraná não poderia fazer essa apresentação, teria que esperar o outro delegado retornar hoje. Enquanto isso, a família está esperando por respostas, Jason. Eu estou em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, é aqui que vive a Cristina, que é a irmã da Isabel, e é isso que está deixando vocês ainda mais com sofrimento, né? Porque além de perder a irmã, ainda esse homem está solto. A grande pergunta que a gente tem é quando realmente vai ser feita justiça, né? As coisas não acontecem. E a gente vê que a gente vive um momento onde você tem que apelar para todos os lados, mídias e outras coisas, porque a justiça não se cumpre no nosso país. E a família está revoltada, né? Ela era uma menina cheia de vida, ela tinha uma criança que ela ainda amamentava, ela era uma pessoa trabalhadora, ela ficou 8 meses aqui, como a minha outra irmã falou, trabalhando, cuidando dos filhos, era uma mãe maravilhosa e alguém covardemente tirou a vida dela. Ô Jason, e a família já havia relatado pra gente lá no litoral, agora eu vou aproveitar para falar sobre isso aqui com a Cristina ao vivo, sobre a violência que a Isabel já passava. Teve essa violência agora absurda, antes disso ela já sofria, ela já aparecia com roxo, tem um episódio de aparecer queimada também. Essa questão do queimada, ela não quis dizer que foi ele, mas ela não viraria um tacho de gordura nela mesma. E dava pra ver que foi alguém que jogou. E foi a última vez que ela veio pra cá. Então ela, como a minha irmã falou, ela já havia aparecido outras vezes, que ele bateu nela com um taco de sinuca com as pernas toda preta, né? Outras vezes, às vezes ela filmava com a gente via ela com o rosto marcado. E eu acho que o grande medo dela mesmo de fazer e registrar um boletim de ocorrência é porque ele já tinha uma passagem, né? Não vou saber dizer porquê, mas eu sei que ele tinha uma passagem, né? Pela polícia, talvez ela tinha medo de prejudicar ele. Então, hoje eu fui ver o Face dela e ela dizia assim, estar com você me faz muito bem, né? Isso é um grito pra gente dizer, né? Que nem sempre a gente se sentir bem de alguém, a gente pode se sentir seguro. A vida da minha irmã foi tirada de uma forma covarde, ele espancou ela até a morte, eu deduzo que ela agonizou e ele viu, ele não prestou o socorro que deveria ter prestado para ela, ele ter brigado com ela e sempre ocorria a violência, errado estava, mas ele sim teve a chance de salvar ela e não salvou. Ele fez isso de forma premeditada, porque ele encontrou a minha irmã no caminho, pegou os meus sobrinhos e falou assim, a Isabel tá dormindo. Isso ninguém falou, o advogado dele não falou isso. Então entristece muito o coração da gente e o pai dele ainda tem coragem de contratar uma advogada por uma pessoa covarde. Ele não criou um homem, ele criou um covarde. E aí tem outros 2 pontos nessa história que a família também está questionando, Jason. Primeiro, o celular da Isabel. Porque naquela noite a Isabel foi numa festa da sobrinha, festa de criança, e ela estava dizendo pro marido Giovanni, eu tô na festa, só tem parente aqui, vou colocar um áudio para você ver, parente tá falando aqui, tá tudo bem, não precisa ficar com ciúmes. Eles teriam brigado. E, inclusive, no celular dela, vocês acreditam que tem mensagens. Só que o celular sumiu. Então, o celular sumiu e o meu sobrinho falou que ele estava assistindo vídeo na casa do vô antes de ir pro sepultamento da mãe. Com o celular da mãe. Né? Então é algo que incomoda muito a gente. A minha irmã foi tentar puxar no Google para ver, porque foi a minha irmã que comprou o celular para ela. Então a gente conseguiria puxar
E a gente vai passar isso para a autoridade. A gente está em busca de um advogado. Hoje, infelizmente, a família não tem condição. Foi um colchão queimado, com certeza há provas. Eles chegaram primeiro no local, muito antes até mesmo da polícia, né? A gente fica preocupado. Realmente vai ser feito um julgamento justo? Né? Essa é a questão. Por que a bolsa dela sumiu? Ela não ia largar da bolsa dela, ela não ia largar do celular dela. Por que sumiu? Porque eles estão encobrindo provas. E isso não tem o que falar. Ele matou a minha irmã entre 6 e 7 horas da manhã. Isso vai sair numa perícia. Por que ele só acionou o pai dele 9 horas? Porque ele esperou ela realmente morrer? Porque ele bateu e viu ela agonizando? E por que a polícia só chegou, foi avisada meio-dia e só chegou 2 horas? Então teve muito tempo para fazer muita coisa. Ô Jasson, tem muita pergunta nessa história. Veja então que 4 horas da manhã ela foi até a casa da mãe, deitou no colo da mãe, já estava naquele clima de briga, disse pra mãe, se acontecer alguma coisa, mãe, você já sabe quem foi. Pegou a chave e foi pra casa. Aí tem essa informação de que 9 horas da manhã ele procura o pai no sítio pra contar o que fez. 4 horas da tarde apenas que a polícia é chamada, a polícia militar pelo advogado, e aí eles vão até a casa e o corpo é encontrado. Olha a demora toda. Então tem muita pergunta. Tem o celular e agora essa informação aqui de colchão e roupa queimada. Ontem, nossa equipe de reportagem viu, Jasson, tem realmente coisas queimadas no fundo do quintal. Por que fizeram isso? Mas agora eu queria que você perguntasse para a Cristina como é que eles, os familiares da Isabel, se sentem ao saber que o homem foi até a delegacia para se apresentar, para dar o depoimento à delegacia, ao delegado, e não foi recebido porque a delegacia estaria fechada, estaria fazendo um atendimento diferente. Como é que eles se sentem nessa hora? A gente se sente negligenciado, né? A gente tá se sentindo negligenciado. Infelizmente, a informação que a gente obtém aí dentro, né, do setor, no geral, é que tem a questão política, tem que esperar alguém voltar. Isso entristece muito o nosso coração. A gente vive em um país onde a vida realmente não é respeitada e nem a dor de alguém que perde alguém. Então, eu gostaria de saber muito mesmo por quê. Eu nem sabia que ele tinha ido até a delegacia. Essa foi uma importante notícia da gente ter agora, porque a gente tá totalmente por fora, realmente por não ter um advogado, não ter a condição de ter um advogado, né? É por isso que a gente quer pedir mesmo esse clamor, que as pessoas divulgam, peçam justiça pela Isabel. A gente vai continuar compartilhando e pedindo, né? Porque eu não tenho mais o que chorar, o que falar. A gente não consegue entender por que alguém tirou a vida dela. Lembrando que ontem o advogado disse para nossa equipe que apresentaria. Eu perguntei, doutor, vai apresentar quando? Ele disse hoje. Não apresentou. Tem sim essa questão com a Polícia Civil do Paraná, de que um delegado que está afastado voltaria, por isso que se apresentaria hoje. A gente também quer saber, o público está assistindo, deve estar se perguntando, as crianças, com quem que estão? Então, as crianças estão com o avô, né, paterno, porque a esposa dele não é avó. Até achei bem triste uma coisa que a minha irmã me falou, que ela falou que agora que a filha dela tá criada, ela vai ter que criar 2 crianças, né, pela a cagada que ele fez. Isso não é uma cagada, porque tirar a vida de alguém não é uma cagada. Cagada é você perder uma chave, né, não é tirar a vida de alguém. E ele está lá não porque nós não queremos. Eu tenho 2 autistas, a minha madrasta tem um filho especial, a minha outra irmã tá com o marido desempregado. A gente realmente tá num momento muito difícil, né? E a gente vê que o pai dele, pelo poder aquisitivo, tem mais essa condição. Mas não quer dizer que a família não quer as crianças, tá? A minha madrasta já falou com o pai dele que quer pegar as crianças todo final de semana. Nós, irmãs aqui de São José, também queremos pegar as crianças Natal, Ano Novo, férias. A gente quer sim conviver com as crianças. Porque a Isabel dava vida pelos filhos dela. Ela era uma mãe que ela não passava do horário da janta. Ela tinha uma menina de 3 anos que ela amamentava, que é a idade do meu filho. A gente não quer estar separado das crianças, mas a nossa condição hoje não permite. E a gente quer pedir para as pessoas que nos ajudem a fazer justiça. O próprio filho dela falou, meu pai vai pagar o que ele fez para minha mãe. Uma criança de 8 anos falou isso. Obrigada, viu, por conversar com a equipe do Balanço Geral. Jasson, esse é o apelo, então, aqui da irmã da Isabel. A gente vai continuar falando desse assunto ainda hoje e, claro, atualizando as informações, se ele vai se apresentar ainda hoje, o Giovanni. Tá certo, Thaís. Obrigado pela primeira participação, a nossa solidariedade. A família da Cristina, a família da Isabel, enfim, né? Perder essa jovem mãe de 26 anos, assassinada, em casa. E aí, a informação que a gente tem é que teria ido se apresentar o suspeito
e que pediram para ele voltar no outro dia. Simplesmente eu não sei o que está acontecendo nesse país. O fato é que ele já não se encontrava mais em flagrante, né? Então, essa oitiva, claro, não sei por que esse agendamento, mas essa oitiva, ou seja, ouvi-lo não teria uma diferença técnica, digamos assim. Claro que a gente vê a diferença do ponto de vista moral. Mas também me deixou muito chocada a vida de sofrimento que essa moça teve, né? Com lesões como queimadura, lesões como vassouradas nas pernas. E ainda assim, se mantendo, até em publicações que ela mesma fez, né, dizendo que ela tinha um relacionamento que era importante para ela, né? Então esse acompanhamento também teria sido muito importante ter sido feito e ela ter talvez antes buscado até as autoridades e se afastado dele, porque agora se comprovou que a violência é cíclica e ela sempre aumenta, né? Só me desculpa, doutora Márcia, mas eu acho que uma delegacia de polícia tem que ter alguém para ouvir a pessoa quando vai se apresentar. Seja um delegado adjunto, seja eu não sei quem, mas tem que ter alguém para ouvir essa pessoa quando ela se apresenta. Voltar no outro dia, uma pessoa que é suspeita, que está assumindo um crime, está assumindo que fez um crime, está se apresentando à polícia, mesmo tendo passado o período de flagrante, eu acredito, eu penso que a delegacia tinha que estar de portas abertas. Também acredito nisso. E aí acho que precisaríamos ter gente suficiente também para as delegacias estarem abertas 24 horas, como era antigamente, né? Nós tínhamos menos delegacias, mas 24 horas abertas. Agora o funcionamento é diferente por centrais de flagrante. Isso realmente também dificulta. Mas, dizendo, só informei que tecnicamente não há diferença, mas entendo que moralmente há uma diferença muito grande. Thaís Travessoli, obrigado.